Olha, por milhares de anos, as regras da computação foram as mesmas. Do ábaco ao supercomputador mais potente, a lógica era uma só: zeros e uns. Certezas. Mas e se eu te dissesse que essas regras, que pareciam imutáveis, estão sendo quebradas agora? Bem-vindos à primeira parte da nossa jornada pela computação quântica. Para a gente entender essa diferença, a imagem é perfeita. A computação que a gente já conhece, a clássica, é como entrar num labirinto e testar um caminho de cada vez. A quântica, ela explora todos os caminhos do labirinto ao mesmo tempo. Percebe? Não é só ser mais rápido, é um jeito completamente diferente de enxergar o problema, usando a própria probabilidade da natureza para achar a solução. É uma virada de chave total. E quando a gente fala em mudança, aqui a gente está falando de uma ruptura de verdade. Pensa comigo. Do ábaco aos supercomputadores de hoje, tudo é uma evolução da mesma lógica. A computação quântica é o primeiro passo para fora dessa estrada. É entrar num território que funciona de um jeito que desafia o nosso bom senso. E o mais incrível é que estamos vivendo bem nesse ponto de virada. Até pouco tempo atrás, o papo era sobre supremacia quântica, que era basicamente provar em laboratório que essas máquinas podiam fazer qualquer coisa que um computador normal não conseguiria. Agora, a conversa é outra. A gente está entrando na era da utilidade quântica. A pergunta não é mais, será que funciona? Mas sim, ok, que problemas do mundo real a gente vai resolver com isso? Mas como é que a gente chegou até aqui? Essa história toda não começou num laboratório de engenharia, não. Começou na cabeça de físicos que estavam lutando com uma realidade que simplesmente não fazia sentido. É uma jornada de mentes brilhantes encarando o lado mais estranho da natureza. E olha que irônico, um dos maiores céticos foi o próprio Einstein. Em 1935, ele tirou o sarro de um conceito chamado emaranhamento, que é a ideia de duas partículas estarem conectadas de um jeito misterioso. Ele chamou isso de ação fantasmagórica à distância. A grande piada do destino, o que o Einstein achava que era uma falha na teoria, acabou virando um dos pilares da computação quântica. O verdadeiro chamado para ação veio décadas depois, em 1981. O físico Richard Feynman, frustrado porque os supercomputadores não conseguiam simular a natureza direito, soltou a famosa frase: "A natureza não é clássica, caramba." O ponto dele era simples e genial. Para simular o sistema quântico, a gente precisa de um computador que seja, ele mesmo, quântico. A ideia do Feynman acendeu uma faísca. A teoria foi evoluindo, mas o momento que mudou o jogo foi em 94. Um matemático chamado Peter Shor publicou um algoritmo que provava que um computador quântico poderia, em teoria, quebrar quase toda a criptografia que protege nossos bancos, governos e comunicações. De repente, o que era uma curiosidade da física virou uma questão de segurança global. E aí, a corrida para construir essa máquina começou para valer. Ok, então, como essas máquinas realmente funcionam? Para entender o poder delas, a gente precisa mergulhar em três conceitos que parecem ficção científica, mas são as leis de verdade do nosso universo. Primeiro, a superposição. Um bit normal é como um interruptor, ou tá ligado ou tá desligado. 0 ou 1. Um qubit, o bit quântico, é como uma moeda girando no ar. Enquanto ela gira, não é nem cara nem coroa. É as duas coisas ao mesmo tempo. Só quando a gente mede é que ela se decide. Depois, vem um emaranhamento, a tal ação fantasmagórica do Einstein. Quando dois qubits estão emaranhados, eles viram uma coisa só. Se você mede um, instantaneamente você sabe o estado do outro, mesmo que ele esteja do outro lado do universo. É essa conexão profunda que permite aos computadores quânticos resolver problemas super complexos. E por último, a interferência. Ok, se a superposição cria um monte de possibilidades e o emaranhamento conecta tudo, como a gente acha a resposta certa? É aqui que a mágica acontece. A interferência funciona como um fone de ouvido com cancelamento de ruído. Os algoritmos quânticos são feitos para cancelar as probabilidades das respostas erradas e amplificar a probabilidade da resposta certa. E assim, do meio do caos, aparece uma única solução. E o que acontece quando a gente junta tudo isso? O poder de processamento simplesmente explode. Para se ter uma ideia, com apenas 300 qubits perfeitamente conectados, dá para representar mais combinações do que o número de átomos em todo o universo observável. É um poder de computação numa escala que a gente nem consegue imaginar. Com tanto poder em jogo, não é de se espantar que a gente esteja no meio de uma corrida global para construir a primeira máquina quântica que seja estável e útil. E ao contrário da computação clássica, não existe um único caminho para a vitória. A computação que a gente usa hoje, no fim das contas, virou uma coisa só: o silício. Mas no mundo quântico, a história é outra. É um verdadeiro campo de batalha de ideias, uma guerra de arquiteturas diferentes, cada uma com seus pontos fortes e fracos. E essa guerra tem vários competidores.
Gigantes como IBM e Google apostam nos supercondutores, que são super rápidos, mas também muito barulhentos, muito sensíveis. Outros, como a IonQ, usam íons aprisionados. São super precisos, mas bem mais lentos. E ainda tem gente tentando com átomos neutros, com luz. Cada um tentando resolver esse quebra-cabeça de um jeito. Ninguém sabe ainda qual tecnologia vai ganhar no final. E o ritmo do progresso é alucinante. Em 2019, o Google chocou o mundo com a tal supremacia. Em 2023, a IBM já passou dos 1000 qubits. E o que vem por aí não é só aumentar esse número, mas finalmente provar que a correção de erros, que é o maior desafio de todos, é possível. A gente está vendo a teoria virar engenharia na nossa frente. Tudo isso nos traz para o momento atual. Estamos testemunhando o começo de uma nova era em que a promessa teórica de décadas está finalmente virando resultado de verdade. O grande inimigo da computação quântica sempre foi o ruído, a fragilidade dos qubits, que perdem a informação com qualquer perturbação. Por décadas, essa foi a grande barreira. Mas os últimos avanços mostram que estamos finalmente aprendendo a controlar esse ruído. E isso muda tudo, porque abre a porta para máquinas que não são apenas poderosas, mas também confiáveis. E isso nos leva à grande questão. As máquinas existem, a ciência funciona, o debate não é mais sobre se a computação quântica vai ser uma realidade. A questão agora é, e agora? O que a gente faz com esse poder? Como é que esse poder, que a gente nunca viu antes, vai revolucionar a criação de remédios? Como vai transformar o mercado financeiro? E que tipo de descobertas que hoje parecem impossíveis vão se tornar realidade? Essas são as perguntas que realmente importam. As respostas para essas perguntas vão definir o nosso futuro. E é isso que a gente vai explorar na parte 2. Não perca! Na primeira parte, a gente explorou a estranheza e a promessa da computação quântica. Agora está na hora de sair do laboratório e entrar no mundo real. A teoria está virando ferramenta, sabe? E as implicações, elas são gigantescas. Olha, essas perguntas não são mais coisa de ficção científica, não. São os problemas que a computação quântica já está começando a resolver hoje. A gente está entrando numa nova era, não mais de experimentos teóricos, mas de utilidade, de aplicação prática. Certo, vamos entender isso aqui porque essa diferença é fundamental. Uma coisa é provar que algo é possível num ambiente super controlado, de laboratório. Isso é a tal da supremacia. Agora, outra coisa, bem diferente, é usar esse poder todo para resolver um problema de verdade, que afeta indústrias, que afeta vidas. É nesse ponto que a gente está agora, na busca pela utilidade quântica. E a primeira grande área de utilidade é, talvez, a mais fácil de entender. É usar a física quântica para entender a própria física quântica. Basicamente, simular o mundo da química e da biologia com uma precisão que a gente nunca sonhou em ter. Pensa um pouco no processo de criar um remédio novo. É uma jornada, assim, longa e caríssima. Em grande parte porque simular como uma molécula vai se comportar no corpo humano é algo absurdamente complexo. E quando a gente fala de doenças raras, onde tem pouquíssimos dados, o desafio se torna quase impossível para a inteligência artificial que a gente usa hoje. Agora, o que é fascinante são os resultados que gigantes como a Merck e a Amgen estão vendo. Eles perceberam que, justamente nesses cenários com poucos dados, os modelos quânticos têm uma vantagem, e uma vantagem decisiva. Mas por quê? Bom, diferente da IA clássica, que precisa de um oceano de dados para achar padrões, os modelos quânticos conseguem enxergar as correlações mais sutis, mais complexas. Eles conseguem extrair mais significado de menos informação. E isso, claro, é uma promessa incrível para acelerar a descoberta de tratamentos para doenças super raras e desafiadoras. E essa mesma capacidade de simulação molecular está sendo usada em outra corrida crucial, a da energia limpa. A Mitsubishi Chemical, por exemplo, está usando computadores quânticos para desvendar os segredos de uma tecnologia de bateria que pode mudar tudo. As baterias de lítio-ar, na teoria, elas poderiam guardar muito mais energia do que as de íon lítio que a gente usa hoje. O problema, a química delas é super instável e complexa. Tão complexa que nem os supercomputadores mais potentes do mundo dão conta de modelar direito. Mas o computador quântico, ele pode. E fazendo isso, ele abre o caminho para a gente finalmente projetar baterias mais estáveis, mais potentes e mais eficientes. Essa revolução também chega nos transportes. Empresas como BMW e Airbus já estão de olho na computação quântica para resolver um dos maiores gargalos do hidrogênio. Um processo químico que é lento e caro. Ao simular essa reação com uma precisão quântica, eles conseguem achar catalisadores melhores, mais baratos, o que deixa o transporte limpo, seja em carros ou até em aviões, bem mais perto da nossa realidade.
Mas a utilidade quântica não para no mundo microscópico das moléculas, não. Ela também está sendo usada para resolver problemas de uma escala gigantesca. Problemas de logística, de tráfego, de finanças, que envolvem literalmente trilhões de possibilidades. Essa comparação aqui é brilhante para a gente entender. Um aplicativo como o Waze otimiza a rota para uma pessoa. Só que, se todo mundo recebe a mesma, melhor rota, o que acontece? Um novo engarrafamento. A Volkswagen fez um experimento em Lisboa usando computação quântica para otimizar as rotas de uma frota inteira de ônibus, ao mesmo tempo, olhando para o sistema como um todo. O resultado? Menos trânsito para todo mundo. E esse mesmo princípio de otimizar o sistema inteiro está sendo aplicado por gigantes financeiros como o JP Morgan Chase. Eles estão usando algoritmos quânticos para analisar o mercado e otimizar carteiras de investimento, buscando mais estabilidade e precisão em um mundo financeiro que é, por natureza, caótico. Então, a gente viu o poder de criar, de curar, de organizar o caos. Mas toda ferramenta poderosa pode virar uma arma. E a computação quântica carrega uma ameaça existencial ao nosso mundo digital. É que a mesma capacidade de resolver problemas matemáticos supercomplexos que permite simular moléculas também pode ser usada para quebrar os códigos que protegem simplesmente tudo na nossa vida online. Contas de banco, nossas conversas, segredos de Estado, tudo. E o pior é que o perigo não é algo lá para o futuro. Ele já está aqui, agora. O conceito tem um nome que dá até um calafrio. Colha agora, decifre depois. Pensem comigo. Nesse exato momento, adversários estão coletando e guardando volumes absurdos de dados criptografados. Eles não conseguem ler, ainda, mas estão pacientemente esperando o dia em que um computador quântico vai chegar e abrir tudo aquilo como se fosse um simples cadeado. Então, o ponto central é este. Qualquer informação que precisa ficar secreta por mais do que alguns anos já está vulnerável. Pensem em segredos de Estado, em dados genéticos, em registros financeiros. Tudo isso já está sendo copiado e guardado hoje, com a promessa de ser revelado amanhã. Mas, claro, diante de uma ameaça desse tamanho, o mundo não ficou parado. Uma corrida global começou, só que não para construir a espada, mas sim para forjar um novo tipo de escudo. O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos, o NIST, está liderando um esforço mundial para criar uma nova geração de criptografia. É a chamada criptografia pós-quântica, ou PQC. O objetivo é desenvolver códigos que sejam seguros tanto contra os computadores de hoje, quanto contra os quânticos do futuro. E esse cronograma mostra que o plano já está em ação. Os primeiros padrões finalizados agora em 2024 são o ML-CAN e o ML-DSA, que servem para troca segura de chaves e para assinaturas digitais. É, de fato, o começo da construção de um novo cofre digital para o mundo inteiro. E não vamos nos enganar, isso não é uma atualização de software qualquer. É praticamente uma reconstrução da base de segurança de toda a nossa infraestrutura digital. Bancos, governos, empresas de tecnologia, está todo mundo nessa corrida para se atualizar antes que seja tarde demais. E isso nos deixa com essa tensão no ar, né? De um lado, uma tecnologia com o poder de resolver os maiores desafios da humanidade. Do outro, essa mesma tecnologia com o poder de destruir a segurança do nosso mundo conectado. A corrida já começou. Na parte final da nossa análise, a gente vai explorar quem está vencendo essa disputa e o que o futuro realmente nos reserva. Bom, nas nossas duas últimas conversas, a gente mergulhou de cabeça nos mundos da inteligência artificial e da computação quântica. Agora, chegamos ao ponto final. O grande momento da convergência, onde esses dois universos não só se encontram, eles se fundem. A relação que está nascendo entre eles não é só uma evolução, sabe? É uma verdadeira revolução que vai definir a nossa próxima era. E aí, claro, surge aquela pergunta, né? A grande dúvida que fica no ar em toda essa discussão. Com um poder tão absurdo, será que a computação quântica vai simplesmente chegar e tornar a IA que a gente conhece hoje obsoleta? A resposta é curta, grossa e direta. Não. E é justamente aqui que a história de verdade, a parte mais incrível, começa para valer. Porque a verdade não é sobre substituição, não é sobre competição, é sobre parceria. Uma convergência tão profunda que está reescrevendo as regras do que a gente achava que era possível com o computador. Ok, então vamos lá, vamos quebrar de vez essa ideia de que eles são rivais. Pensar neles como concorrentes é um erro básico. Eles não estão nem na mesma corrida. Na verdade, eles estão se juntando para correr uma maratona que, sozinhos, nenhum dos dois conseguiria terminar. A chave para entender isso está nas forças de cada um. A IA clássica, ela é uma mestra em achar padrões em dados que já existem.
Ela aprende com o que já passou para tentar prever o futuro, tipo, quando ela entende a nossa linguagem. Já a computação quântica, ela é uma exploradora do impossível. A força dela é navegar em problemas tão complexos, mas tão complexos, que o melhor supercomputador do mundo levaria a idade do universo para resolver. Como, por exemplo, simular uma molécula com perfeição para criar um remédio novo. Basicamente, uma tem a experiência, a outra tem a força para desbravar mundos completamente novos. E o lugar onde essa parceria acontece, onde essa mágica rola, tem um nome: Aprendizado de Máquina Quântico, ou QML, para encurtar. É nesse território novo que a intuição da IA e o poder de exploração quântico se juntam para fazer coisas extraordinárias. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Basicamente de duas maneiras principais. Primeiro, os kernels quânticos, que meio que deixam a IA enxergar os dados com uma lente quântica, sabe? Revelando padrões em dimensões tão malucas que são totalmente invisíveis para os métodos normais. E segundo, algoritmos quânticos podem acelerar, e muito, partes do treinamento da IA, que hoje são um gargalo matemático, resolvendo em minutos o que levaria séculos. Só que essa aliança, ela não surgiu por acaso, sabe? Ela nasceu de uma necessidade bem séria. A computação quântica, sozinha, estava indo para um beco sem saída, um problema tão sério que ameaçava parar todo o avanço na área. E a salvação? Bom, ela veio do lugar mais inesperado de todos. O problema tem um nome que soa até poético: platô estéreo. Imagina o seguinte: treinar no algoritmo quântico é como descer uma montanha no escuro, só sentindo para onde o chão está inclinado. Agora, imagina que, de repente, essa montanha acaba e você chega numa planície. Uma planície imensa, perfeitamente plana, até onde a vista alcança. Não tem mais inclinação, não tem mais para onde ir. Você está preso. E é aqui que a gente vê o tamanho do problema. Pensa comigo, o algoritmo quântico começa a aprender, a otimizar. Mas, conforme o problema fica mais complexo, essa paisagem matemática que ele está percorrendo começa a achatar e achatar muito. Os gradientes, que são sinais que dizem, opa, o caminho certo é por aqui, simplesmente somem, viram ruído sem sentido. O algoritmo fica cego, o aprendizado para, fim da linha. E justo quando parecia que não tinha saída, a solução genial que surgiu em 2025 veio de onde menos se esperava, da própria IA clássica. Usando uma técnica chamada AdaInit, uma IA comum analisa o problema e basicamente calcula um ponto de partida inteligente para o algoritmo quântico. É como se ela desse um helicóptero para o alpinista perdido lá no escuro e deixasse ele exatamente no começo da descida certa, fazendo ele pular toda aquela planície perigosa. E é nesse ponto que a história vira de cabeça para baixo. A grande ironia é essa: não é a computação quântica que está vindo para salvar ou substituir a IA. Na verdade, é a IA clássica que está literalmente resgatando e tornando o futuro da IA quântica possível. É a simbiose na sua forma mais pura. E olha, essa parceria vai muito além do programa de computador do código, é física pura. Redes neurais já estão sendo usadas para corrigir os erros que vivem atormentando os qubits, que são super sensíveis. E mais, IA generativas estão desenhando, átomo por átomo, novos materiais para construir os computadores quânticos de amanhã. A IA está literalmente ajudando a construir o seu parceiro. Bom, com esse problemão resolvido, a pergunta muda, né? Deixa de ser como a gente faz isso funcionar e passa a ser o que a gente consegue descobrir. E com essa aliança entre IA e computação quântica, a gente começou a fazer perguntas sobre a própria estrutura da realidade. E as respostas, elas são de cair o queixo. Pensa só nisso. Usando um processador quântico, os cientistas criaram uma fase da matéria que a gente achava que só existia na teoria, os cristais do tempo. Pega um floco de neve, por exemplo. Ele tem um padrão que se repete no espaço, certo? Um cristal do tempo tem um padrão que se repete no tempo. Ele fica oscilando num ritmo perfeito, para sempre, sem gastar nenhuma energia. É algo que desafia tudo que a gente entende por física. E não para por aí, fica ainda mais maluco. Em outro experimento, eles conseguiram simular as propriedades de um buraco de minhoca. Dentro de um chip quântico, a informação se comportou de um jeito matematicamente idêntico a como se ela estivesse viajando por um atalho no espaço-tempo. A gente não está só construindo computadores melhores, a gente está construindo pequenos universos para testar as leis do nosso. Então, tudo isso junto nos traz exatamente para agora. O que antes era só teoria, só especulação, hoje é resultado de laboratório. A gente não está mais numa contagem regressiva para um futuro distante. A gente está vendo, com os nossos próprios olhos, o nascer de uma nova era. E é muito importante a gente entender o tamanho disso aqui.
A computação quântica não é só o próximo degrau na escada da Lei de Moore, que ditou o progresso da tecnologia por 50 anos. É um jeito totalmente novo de se mover. Se a Lei de Moore foi a gente melhorando um carro ano após ano, a computação quântica é a invenção do teletransporte. E se tudo isso ainda parece coisa de filme de ficção científica, dá uma olhada no calendário. A gente não está falando de décadas. Nos próximos 5 anos, vamos ver a correção de erros quânticos virando realidade, novos padrões de criptografia sendo adotados e, o mais incrível, essas máquinas finalmente sendo integradas nos data centers que rodam o nosso mundo hoje. E é assim que a nossa jornada de 3 partes chega ao fim. Aquele medo que existia de um inverno quântico, uma época de promessas vazias, de estagnação, foi embora. E foi graças a essa parceria tão inesperada. O que a gente está vivendo agora são os primeiros sinais de uma nova estação. A primavera quântica não está vindo, ela já começou.